Olá, 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 minha gente! Pai do Senhor para todos os irmãos. Meu nome é Eduardo Nagai, estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV e eu vim trazer uma palavra para vocês, palavra e oração, né? Então nós vamos ler a palavra e orar um pouquinho, porque temos que orar todo dia e estudar a Bíblia todo dia. Então eu vou abrir a minha Bíblia e nós vamos estudar juntos, tá, pessoal? Eu abri aqui a minha Bíblia em Hebreus, tá? A gente vai ler uma mensagem que se chama Exortação a Perseverar na Fé. Sabe, amados, eu tô lendo essa passagem porque eu acabei de voltar aqui de um culto da Igreja Molive e a pregação falou sobre isso, sobre perseverar na fé. Não foi exatamente esse endereço que ele leu, né? Ele não leu Hebreus, ele leu Daniel 12, né? E essa palavra falou muito comigo sobre perseverança. Então vim trazer para os irmãos porque eu sei que todos nós, quando começamos a seguir o caminho de Deus, seguir esse caminho tão árduo, tão difícil, aparentemente, quando a gente se converte, a gente acha que vai ser as mil maravilhas, que tudo de bom vai acontecer, prosperidade, vai ser só bênção, mas também tem prova, né? E aí a gente vai ser provado quando a gente começar a seguir a Jesus verdadeiramente, né? E a palavra fala isso, ó, exortação a perseverar na fé. Só que antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tudo bom? Tudo bem? Senhor Jesus e amado Pai, eu agradeço, meu Deus, por esse momento que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Hoje você tá mexendo aqui no celular, meu filhão. Senhor Jesus, abençoe, meu Deus, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Que a palavra fale no coração de cada um deles. Abençoe-os em nome de Jesus, que essa mensagem seja uma resposta ao que eles precisavam ouvir. Não o que eles querem, meu Deus, mas o que eles precisam ouvir verdadeiramente em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a palavra, vamos estudar junto, né? Estudar a Bíblia, estudo bíblico, hein? Versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oh, glória a Deus! Essa passagem me lembra muito quando a gente se converte, né? Quando a gente entrega o nosso coração para Jesus. É claro que a palavra está falando para aquele povo, está falando que Jesus Cristo nos trouxe um novo caminho, porque antes de Jesus, nós vivíamos sob o Antigo Testamento. O povo de Deus vivia sob o Antigo Testamento, pela lei, né? Pela lei. Então, havia uma aliança que Deus fez com o povo de Israel e que o povo de Israel tinha que cumprir. Difícil, né, irmãos? Deus faz uma aliança e que o povo tinha que cumprir determinadas obrigações. Tinha que cumprir a lei. Mas aí Deus falou assim, ó, no versículo 16 do capítulo 10, antes dessa passagem aí que nós lemos agora, fala assim, ó, esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, ou seja, depois de Jesus. Porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Jesus Cristo é essa remissão dos pecados. Jesus Cristo cumpriu a lei, quer dizer, a lei está cumprida. E agora uma nova aliança se estabeleceu com o povo de Israel, com o povo de Deus, que agora Deus se voltou agora aos gentios depois de Jesus. Então nós tínhamos Deus se voltando ao povo de Israel antes de Jesus, como os sacerdotes, os fariseus, saduceus, né, toda aquela seita judaica, eles negaram a Cristo, negaram o Filho de Deus, o Messias que chegou. Então o que acontece? E Deus então se volta para os gentios.
para nós, um povo que não conhecia Deus, então passou a conhecer, né? Lá no livro de Mateus, no começo do livro, fala que Jesus olhou para aquela multidão, para aquela vasta multidão, e ele se compadeceu daquela multidão. Por quê? Porque ele via que cada um ia para um lado, era que nem ovelha sem o seu pastor. Agora com Jesus Cristo nós temos um pastor, com Jesus Cristo nós temos a palavra de Deus, nós temos a mensagem de Deus revelada para nós. E é essa palavra de Deus aqui, a Bíblia, né? Então fala desse vivo caminho, pelo novo e vivo caminho, porque o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração e começou a nos dar o entendimento da palavra. Antes era só alguns iluminados profetas e que falavam em nome de Deus. Agora não, agora todos nós devemos falar em nome de Jesus via Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz a mensagem, o Espírito Santo nos alimenta, alimenta espiritualmente, o Espírito Santo nos dá o entendimento necessário. Esse mesmo movimento que Deus fez com a chegada de Jesus é o mesmo movimento individual que cada um faz na medida que se converte. A partir do momento que se converte, esse mesmo movimento que Deus fez lá com o povo de Israel, ele faz com a gente individualmente, cada um. Ele habita agora no nosso coração. Ó. Porei as minhas leis em seus corações. A lei não é mais algo externo que a gente tenha que respeitar. Agora a lei está no nosso coração, quer dizer, agora a gente sente o desejo de fugir do pecado, a gente sente o desejo. Por quê? Porque a lei está no nosso coração. Não é que aboliu, Jesus não veio abolir a lei, ele veio trazer um novo entendimento da lei. E esse entendimento é esse, é que a palavra, agora Deus fala dentro do nosso coração agora. Oh, glória a Deus, olha só. Antes precisava um profeta proferir a palavra de Deus. Hoje Deus fala no nosso coração, que é assim que ele está falando com você agora e comigo também. Ó. Aí aqui no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, continua assim, ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade, né, que é o amor, e as obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? Aquele dia é a volta de Jesus. Jesus ele veio, porque o povo estava sem pastor, Jesus chegou, ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. O Espírito Santo desceu, a partir desse momento o Espírito Santo desceu e tomou os nossos corações, e a gente é propriedade de Jesus Cristo. Aí o que acontece a partir desse momento, irmãos? A partir desse momento a gente está em plena comunhão com Deus. Então a Bíblia fala assim, ó, que é para a gente manter essa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros. De que forma? Não deixando nossa congregação, ou seja, não largando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, ensinando, advertindo uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia, quer dizer, a volta de Jesus. Jesus vai voltar para tomar para ele a partir daquele momento. Né? Vai ser um novo momento. Então teve um momento que Jesus desceu, o Espírito Santo desceu, e aí nós estamos todos sob o domínio do Espírito Santo. Em liberdade, né? E aí Jesus vai voltar para resgatar aqueles que mantiveram firmes a esperança, mantiveram firmes a fé. Então por isso que é exortação a perseverar na fé. Quer dizer, nós devemos perseverar, manter a fé com paciência e confiança. Aí lá no versículo 32, vamos mudar lá para o versículo 32, que Jesus ele dá um ensinamento muito forte. Ó. Ele fala assim, ó, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportaste grande combate de aflições. Né? Então olha só, lembrai-vos, quer dizer, nós devemos lembrar dos dias passados, para a gente se lembrar sempre de onde a gente veio. Por que nós devemos nos lembrar? Para ficar com saudade daquela época? Não. Nós devemos nos lembrar para ver de onde Deus nos tirou, para a gente ter a firme convicção do nosso futuro, da nossa esperança.
Ele continua assim, lá no versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, irmãos. Deus nos tirou de uma determinada situação, Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no poder da luz, que é o poder de Jesus Cristo. Então nós devemos nos lembrar dos tempos passados como um testemunho, como uma forma da gente lembrar que Deus, né, que a glória de Deus de ter nos tirado da onde a gente veio. E Deus vai nos levar para um novo lugar, um lugar cheio de esperança, de fé, de amor, né? Mas só que nós devemos fazer o que para isso? Manter a nossa fé. O justo, aqui está falando o que? O justo viverá da fé. Amém? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando, que se você recuar, ele não terá prazer em você. Nem em mim se eu recuar também. Então a palavra é para todos nós. Amém, irmãos? Então não recue, não largue a sua congregação, não largue. Se você estiver firme na fé, o galardão será dado das próprias mãos de Deus para você, lá no futuro, na esperança, né? Lá no futuro, na vitória, no dia da vitória, o dia da vitória, quando Jesus voltar. Mas nós devemos perseverar na fé. Essa é a palavra-chave que você tem que guardar no seu coração nessa semana, nesse mês, nesse ano, na sua vida. A palavra-chave é essa, entenda, perseverar na fé. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus e amado Pai, eu sei, meu Deus, que muitas vezes é difícil manter a fé, muitas vezes é difícil seguir o caminho, Pai. Como a Tua palavra veio para nós lá no culto de ensino no dia de hoje, quarta-feira à noite, na Igreja Molive, o Senhor nos ensinou sobre isso, Pai, a manter o caminho, a perseverar no caminho, a prosseguir no caminho, como está escrito no livro de Daniel. Eu vou ler nesse momento o livro de Daniel, porque essa foi a palavra que o pastor pregou, e eu creio que vai falar conosco, É um versículo só, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Olha só, vá até o fim, porque chegará o dia do galardão. Mas vá até o fim, persevere no caminho, prossiga. Senhor, nos deixe conscientes dessa palavra, Pai. Que esse versículo fique na nossa memória para todo sempre. Guarda, Pai, essa palavra nas tábuas do nosso coração, Pai. Porque essa palavra vai nos fazer dar ânimo. Aqueles que estão desanimados, que ganhem ânimo, Pai. Que aquelas pessoas que estiverem desconsoladas nesse momento, que eles sejam consolados em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estiverem sentindo perseguição, Pai. Que o Senhor os livra de todo mal, meu Deus. Não os tire do mundo, como Jesus orou ao Senhor pelos discípulos, Pai. Ele falou, não os tires do mundo, mas livra-os de todo mal. Assim eu oro também pelos irmãos que estão assistindo a esse vídeo, Pai. Que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus, e que eles entendam a importância, meu Deus, de perseverar na fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, que você seja luz e sal, em nome de Jesus. E mantenha firme a esperança, mantenha na fé, irmãos. O justo viverá pela fé e Deus não vai ter prazer naquele que recua, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Deus os abençoe, paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.